Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do nosso curso de EDO. Vamos continuar então o nosso estudo a respeito de equações lineares de primeira ordem, que nós iniciamos no vídeo anterior. E naquele vídeo nós estudamos um caso específico de equações diferenciais lineares de primeira ordem, um caso particular, né? E agora, então, nós vamos tentar resolver ou apresentar um método de solução de equações diferenciais lineares para o caso geral, tá certo? Muito bem. Vamos considerar, então, uma EDO linear de primeira ordem, que nós vimos no vídeo anterior que ela pode ser escrita dessa forma aqui. Derivada de uma função em relação a t, mais uma função que só depende de t vezes a função y, igual a uma função que apenas depende de t. Tá? Então, a linearidade ela se dá pelo fato de que aqui nessa função p e na função q, aqui não aparece nada a respeito da variável y. Né? E essa variável y é o que nós estamos tentando procurar. Por quê? Porque nós queremos resolver essa EDO, então nós temos que encontrar, queremos saber quem é a função y que satisfaz isso daqui. Ou seja, como que nós encontramos uma função y que satisfaz essa igualdade. Tá? Para que nós possamos fazer isso, o objetivo é transformar esta EDO dada em uma EDO em que essa parte aqui, ó, que multiplica y, essa função que multiplica y, acaba virando zero. Então, nós queremos fazer alguma transformação nessa equação diferencial aqui, de modo ao resultante ser uma EDO que tem essa parte aqui igual a zero. Por quê? Porque esse tipo de EDO nós já sabemos resolver, nós já vimos como resolve no vídeo anterior, tá certo? Então, o objetivo é isso. O objetivo é esse, né? Então, para que a gente possa fazer isso, nós vamos precisar de uma função auxiliar, que nós vamos chamar de mid_t. E essa função mid_t, a forma como nós vamos definir ela aqui, toda vez que você vai resolver uma equação, uma EDO de primeira ordem geral, você vai sempre usar o mesmo tipo de função auxiliar. Então, aqui nós vamos tirar uma receita de como encontrar essa função auxiliar mi, tá certo? Como que é essa função auxiliar mi, tá? Por que ela serve? Ela serve porque nós vamos fazer o seguinte, nós vamos com ela multiplicar essa equação aqui por essa função mi, tá? De modo a nós obtermos uma equação linear de primeira ordem com o p de t igual a zero. Ou seja, esse é o objetivo. Tá? Então, por isso que nós vamos definir essa função mi, para que a gente possa multiplicar ambos os lados dessa equação aqui pela p de t, e como resultado nós vamos ter então uma EDO em que o p de t é igual a zero. Por quê? Porque essas EDOs nós já sabemos resolver. Tá? Uma função mi que tem essa propriedade, ela é chamada de fator integrante dessa equação. Por que é chamado de fator? Porque ele porque você vai multiplicar essa EDO pela função mi. Então, como você vai multiplicar, sempre que você tem uma multiplicação, você tem os fatores, né? Quando você tem 2 vezes 3, o 2 e o 3 são fatores da multiplicação. Aqui também. Então, por isso que chama-se fator da EDO. E por que ela recebe o sobrenome de integrante, né? Porque nós vamos, a partir dela, a partir da multiplicação dessa equação pela função mi, nós vamos transformar ela numa nova equação, cuja solução basta você integrar. Então, por isso que ela é chamada de fator integrante, porque ela transforma isso daqui numa nova EDO, cuja solução basta integrar. Então, por isso que é integrante, tá certo? Então, fator pelo fato de ser multiplicação, integrante pelo fato de você transformá-la numa EDO, que basta você integrar para você resolver. Beleza? Bom, então, quem é a função mi de t? A função mi de t é elevado à integral de p de t, da função pt. Mas quem que é a função p? P é essa função aqui que multiplica y, que é ela exatamente que nós queremos eliminar.
Então, essa função aqui que nós queremos eliminar, essa você vai calcular a integral dela e vai calcular e elevado a essa integral. Essa vai ser sempre a nossa função μ. Então, nós vamos olhar para a nossa equação linear de primeira ordem, vamos identificar qual é a função que está multiplicando y, essa função a gente chama de p. Então, para calcular a função auxiliar, aqui essa função μ, o fator integrante, é e elevado à integral dessa função p. Tá? O que nós vamos mostrar agora é que, de fato, essa função μ ela é um fator integrante dessa equação original aqui. Para ela ser um fator integrante, o que nós temos que fazer? Multiplicar esta equação aqui, ó, pela função μ em ambos os lados. Então, nós vamos multiplicar tudo isso daqui por μ, ambos os lados. Como é que fica, então, a hora que eu multiplicar? Ó, essa derivada de y vai ficar multiplicada por μ. Essa parte aqui, ó, p que multiplica y, também vai ser multiplicada por μ. E, é claro, essa função isolada aqui, ó, a função q, ela também vai ser multiplicada pela função μ, tá certo? Deixa eu relembrar uma coisa aqui para vocês. Eu vou precisar, em algum momento, da derivada dessa função auxiliar. Essa função auxiliar, ela é uma exponencial, ela é a e elevado a alguma coisa. Então, ela é uma exponencial. Como é que é a derivada de uma exponencial mesmo? A derivada de uma exponencial do tipo e elevado a u é a própria função e elevado a u que multiplica a derivada do expoente. É sempre assim que você calcula a derivada de uma função desse tipo. Ora, nós temos uma função desse tipo. Nós temos aqui a função μ é uma função que satisfaz isso daqui. Quem é o nosso u nesse caso? É a integral da função p. Tá certo? Então vamos lá. Com essa regrinha aqui de derivação da exponencial, nós podemos calcular agora a derivada disso daqui. Como que fica, então, a derivada da função μ? Lembra? Mantém a função, aqui mantida a função, e multiplica pela derivada do expoente. Quem é o expoente? É essa integral aqui. Tá certo? Muito bem. Agora eu pergunto para você, o que é isso é o teorema fundamental do cálculo? Derivada de uma integral. O que dá a derivada da integral? A derivada da integral de uma função é a própria função. Então, aqui, o que vai acontecer? Nós vamos ter a função μ, que é essa exponencial aqui, que multiplica a função p. Isso é a derivada da função auxiliar em relação a t. Aí você fala assim, mas aqui não vai aparecer uma constante? Não, aqui não precisa aparecer a constante, ela só vai atrapalhar. Tá certo? Basta uma derivada, basta uma derivada só. Aqui só... não aparece porque aqui é derivada, esquece o negócio de constante. Esquece. Vamos lá. E como é que eu posso reescrever isso daqui? Você percebe que essa parte aqui, ó, é a própria função μ? Então, a derivada da função μ é ela mesma, é a própria função μ que multiplica a função p. Tá certo? Muito bem. Olha para esses slides e eu pergunto para você, μ que multiplica p aparece em algum outro lugar, além daqui? A resposta é sim, ó. Tá vendo que ele aparece aqui? μ vezes p está aparecendo aqui nessa equação 1.6. Como que eu consegui ela? Eu peguei aquela função, eu peguei a equação original, multipliquei pela função μ e encontrei essa equação aqui. Então aqui, ó, essa parte aqui, eu posso substituir pela derivada de μ. Olha como é que vai ficar, então. A hora que eu fizer a substituição, você está vendo essa equação aqui? Está vendo essa daqui? Então, aqui, ó, eu vou fazer a substituição deste fator pela derivada de μ em relação a t. Só isso que eu vou fazer. O que vai aparecer? Ó, vai aparecer isso aqui. Percebeu? Ó, vai ficar μ que multiplica a derivada de y, mais a derivada de μ que multiplica y, igual a μ que multiplica q. Certo? Muito bem. Agora, olha para esse lado esquerdo aqui dessa equação. Você está conseguindo enxergar? Olha o que nós temos aqui, ó. Olha só, μ vezes a derivada de y, mais a derivada de y, mais a derivada de μ, que multiplica y. Isso te lembra alguma coisa ou não? Isso te lembra alguma regra de derivação? A mim lembra. Por quê? Porque esta derivada aqui é exatamente a derivada do produto de μ por y.
Como que é a derivada do produto de duas funções? Mantém a primeira função, multiplica pela derivada da segunda. Tá aqui. Soma com a derivada da primeira função vezes a segunda função. Tá aqui. Certo? Então, este lado esquerdo da nossa equação, ele pode ser escrito como a derivada desta função produto aqui. E o lado direito? Bom, o lado direito fica mi que multiplica q. Olha para essa equação aqui. Olha para essa equação. Você consegue ver que essa equação é dessa forma aqui? Derivada de uma função em relação a t igual a uma função que só depende de t? Percebe ou não? Quem é a função y? A função y é esse produto aqui, de mi por y. Quem é a função f? É esse produto aqui, da função mi pela função q. Então, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de transformar a minha equação original numa equação de primeira ordem, linear, que nós já sabemos resolver. Como que eu resolvo essa equação aqui, essa 1.9? O que eu tenho que fazer? Basta eu integrar de ambos os lados. Se eu integrar de ambos os lados, percebe que essa derivada aqui vai desaparecer? Porque a integral da derivada de uma função é a própria função? Muito bem, então vamos integrar esta parte aqui. Vamos resolver essa EDO aqui, essa EDO 1.9. Como que nós vamos resolver? Integrando. A integral do lado esquerdo vai dar mi que multiplica y. E do lado esquerdo, do lado direito, bom, vai ficar a integral disso daqui mais uma constante. Tá certo? Agora observe, lembra quem é a função mi? A função mi é a exponencial e elevado à integral da função p. A função exponencial, ela é sempre uma função diferente de zero. Como ela é sempre uma função diferente de zero, eu posso isolar o y aqui, ó. Tá vendo? Então eu posso dividir toda essa equação ou multiplicar essa equação ambos os lados por 1 sobre mi. E o que eu vou obter do lado esquerdo? Só y. E do lado direito, 1 sobre mi, que multiplica esta integral aqui, mais c dividido por mi de t. Tá certo? Então, o que aconteceu aqui? O que nós acabamos descobrindo? Nós não queríamos a função y? Pronto, nós conseguimos a função y. Como que se consegue a função y? Via esta função auxiliar aqui. Então, nós pegamos essa função auxiliar, multiplicamos essa equação pela função auxiliar, observamos que o lado esquerdo vai ser a derivada de um produto, aplica-se a integral de ambos os lados e depois você isola o y. É basicamente isso, tá? Nunca você decora esta fórmula aqui. Porque essa daqui é uma fórmula para você conseguir a função y. Dada essa equação aqui, basta você vir nesta fórmula e encontrar y. É como se isso aqui fosse uma fórmula de Bhaskara. É basicamente isso. Você sabe quem é a função mi está aqui, ó. Essa é a função mi. Então, beleza. Então, você calcula 1 sobre mi. Integral de mi vezes a função q, mais uma constante dividido pela função mi. Esta é a fórmula. Mas você nunca vai fazer isso. O que é que você vai fazer, então, para resolver uma EDO de primeira ordem? Você vai fazer todo o processo que nós fizemos todas as vezes que você precisar resolver um exercício desse tipo. Parece pior, mas não é. Vamos ver um exemplo? Vamos a um exemplo, então. Vamos determinar a solução geral dessa equação aqui. Observe que essa é uma equação linear de primeira ordem. A maior derivada que aparece é a derivada primeira. Observe que a função que multiplica y é 2 sobre t, então só depende de t. E essa função aqui do lado direito, essa função que está isolada, ela é a função t. Portanto, nesse caso, quem vai ser p de t?
P de t vai ser essa função que acompanha y, é 2 sobre t. Quem é a função Q? É essa função que aparece aqui do lado direito, é a própria função t. Tá? Quem é o fator integrante mesmo? O fator integrante é e elevado à integral de 2 sobre t dt. Isso daqui, a integral de 2 sobre t é 2 ln de t. Que é igual, tá vendo esse 2 aqui, ó? Tá vendo esse 2 que está multiplicando o ln? Bom, ele pode passar para cima, ele pode passar para dentro do ln e ele vira um expoente do t. Isso é propriedade do ln, tá? Agora, o que que fica e elevado ao ln de alguém? É o próprio alguém. Por quê? Porque a função exponencial e a função ln, uma é inversa da outra, elas se anulam. Então, e elevado a um ln é o próprio t, é o próprio e elevado ao ln de t quadrado, é o próprio t quadrado. Beleza? Bom, essa é a função mi. O que que nós fizemos, o que que nós vamos fazer agora? Tendo a função auxiliar, nós vamos multiplicar esta equação aqui, ambos os lados da equação, pelo fator de integrante, que é t quadrado. Como que isso vai ficar, então? Vai ficar t quadrado que multiplica a derivada de y, mais t quadrado que multiplica 2t vezes y, igual a t quadrado que multiplica t. Aqui você pode fazer uma higiene, né? Esse t quadrado vai cortar com esse t, então vai ficar 2t aqui, e aqui vai ficar t ao cubo, né? Ah, mas aqui no y vai ficar o t quadrado. Não tem problema, deixa o t quadrado lá. Vai ficar t quadrado vezes a derivada de y, mais 2t que multiplica y igual a t ao cubo. Quando você for olhar para o lado esquerdo da equação, o que é que você vai observar? Que este lado esquerdo é a derivada de t quadrado que multiplica y. Quem é t quadrado mesmo? É a função mi. O lado esquerdo sempre vai ser a derivada da função mi, que você determinou, no caso t quadrado, vezes a função y que você quer encontrar. Sempre vai ser isso. Sempre vai ser isso. Ah, e o lado direito? Bom, o lado direito vai ficar t ao cubo. Mas o lado esquerdo é a derivada desse produto aqui. Bom, se o lado esquerdo é a derivada desse produto, então você substitui aqui. Põe derivada do produto igual a t ao cubo. Como é que eu resolvo agora essa integral? Como é que eu resolvo agora essa EDO? Essa EDO é simples de você resolver. Basta você integrar de ambos os lados. Integrando o lado direito, integrando o lado esquerdo, eu vou ter t ao quadrado que multiplica y. E o lado direito, qual é a integral de t ao cubo? É t a quarta sobre 4 mais uma constante. O que eu faço agora? Isolo y. Para isolar y, eu vou multiplicar por t ao quadrado de ambos os lados. Quando eu multiplicar por t ao quadrado de ambos os lados, ó, esse t a quarta vai cortar com t quadrado, vai ficar só t quadrado. E o c vai ficar dividido por t quadrado. Tá certo? Portanto, essa daqui, ó, essa é a solução geral da nossa equação diferencial que foi dada. Tá certo? E agora nós vamos resolver esse problema de valor inicial aqui, ó. dy dt mais 2t, y igual a t, e y em 2 vale 3. Observe que esta equação aqui, ó, é a exata equação que nós acabamos de resolver, acabamos de encontrar a solução geral. Ótimo. E qual era a solução geral dessa equação? Era essa da função aqui. Né? Então, a solução geral dessa equação diferencial, nós acabamos de calcular, é isso daqui. Agora eu vou determinar a função constante. Agora eu vou determinar a constante c. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar essa informação aqui. Como eu sei que y de 2 é igual a 3, então eu vou vir aqui nesta equação e vou trocar o t por 2. E vou fazer as contas. Então, 3 vai ficar igual a isso daqui. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar c sobre 4. Então, 3 é igual a 1 mais c sobre 4. Passa esse 1 para o outro lado com sinal de menos. Então, vai ficar c sobre 4 igual a 2. Ou seja, o c é igual a 8. E, portanto, a solução desse problema de valor inicial é a função y de t igual a t ao quadrado sobre 4 mais 8 sobre t ao quadrado. Tá certo? Porque nós encontramos que o c é 8.
Se você trocar aqui o valor inicial, você trocar esses valores aqui, você vai achar outro valor de C. Beleza? Como nós estamos... olha para essa solução aqui. Ó. Você consegue perceber que essa função não está definida no zero? Por que ela não está definida? E é só no zero que ela não está definida. Por que ela não está definida no zero? Porque se você for calcular essa função no zero, aqui vai dar 8 sobre zero. Isso dá uma indeterminação. Então, no zero, ela não está definida. Só que nós estamos sempre considerando que a solução de um problema de valor inicial, ele deve estar no intervalo aberto, deve estar definido num intervalo aberto. Como o y de zero não está definida, então nós temos que o maior intervalo que contém 2, por que 2? Porque nós queremos saber, nós sabemos quanto é y de 2. Né? Então, qual é o maior intervalo? Qual é o maior intervalo que contém o 2 e no qual a função está definida? É de 0 até mais infinito. Esse intervalo contém o 2 e essa função aqui, ó, que nós acabamos de encontrar, ela está definida nesse intervalo aberto aqui de 0 a mais infinito. Se você tivesse y de menos 2 é igual a 3, o que aconteceria então? Este intervalo já não seria mais de 0 até infinito, mas seria de menos infinito até 0. Por quê? Porque de menos infinito até 0 a função está definida e ela contém o t igual a menos 2. Se o PVI aqui fosse y de menos 2 é igual a 3. Mas como é y de 2 igual a 3, então o intervalo que nós estamos procurando é esse daqui. Certo? Para nós terminarmos, vamos encontrar a solução geral desta equação diferencial aqui. Enquanto eu vou tomar meu gole d'água, você pergunta qual é a função P e qual é a função Q. Então, nesse caso, a função P é a função menos 2, é sempre a função que acompanha o y, essa é a nossa função P. E essa função que está isolada aqui vai ser a nossa função Q. Beleza? O que nós temos que fazer? Você consegue perceber que essa é uma equação linear de primeira ordem? Por que é de primeira ordem? O maior derivado que aparece é 1. Por que ela é linear? Porque as funções que acompanham y só dependem do t, é uma função constante. E essa função que está aqui do outro lado também é uma função que só depende do t, é 4 menos t. Então ela é linear de primeira ordem. Como que nós resolvemos? Temos que encontrar o fator integrante. Como que é o fator integrante? E elevado à integral dessa função p que acompanha o y. Quem é a função p? Menos 2. Qual é a integral de menos 2 em relação a t? É menos 2t. Então, a função mi vai ser e elevado a menos 2t. Certo? Então, o que você vai fazer agora? Você vai multiplicar esta equação aqui, ó, toda ela, por e elevado a menos 2t. O que vai ficar, então? O lado esquerdo vai ficar o seguinte, e elevado a menos 2t, que multiplica a derivada de y. Quando eu multiplico essa parte aqui, ó, por e elevado a menos 2t, vai ficar menos 2, que multiplica a e elevado a menos 2t vezes y. E o lado direito, como é que vai ficar? 4 vezes e elevado a menos 2t, menos t, que multiplica e elevado a menos 2t. Tá certo? Bom, aqui só está a repetição do que nós acabamos de ver. Tudo bem? Porque eu mudei de slide, eu vou precisar usar isso daqui. Por quê? Eu vou usar. Porque você está vendo aqui o lado esquerdo? O lado esquerdo é a derivada desse produto aqui, ó, da função mi. Cadê a função mi? Ó, a função mi aqui, ó. O lado esquerdo é a derivada da função mi vezes a função y. Sempre vai ser. Sempre vai ser. Então, já que esse lado esquerdo é a derivada desse produto, eu vou vir aqui e vou fazer a substituição. Então, a derivada desse produto vai ser igual a isso daqui. Daqui para cá, eu só copiei e troquei a cor da fonte. Só isso. Por quê? Porque agora eu consigo resolver esta equação. Basta eu integrar de ambos os lados. Como que vai ficar a integral do lado esquerdo? Vai ficar isso aqui. Integral da derivada da função é a própria função.
E a integral do lado direito? Bom, aí é que o bode vai pegar. Qual que é a integral disso daqui? Não sei. Eu de cabeça não saberia, eu teria que fazer contas. Eu já fiz contas prévias e só trouxe aqui para vocês. Então a integral disso daqui fica menos 2 que multiplica e elevado a menos 2. E a integral desse trem aqui? Como é que fica a integral desse trem? Vai ficar tudo isso daqui. Ah, mas como é que eu... Mais uma constante. Mas como é que eu sei que a integral disso é isso? Aqui eu uso integração por partes. Lembra aquele UDV? Então, é aquilo lá. Então você usa essa regrinha para determinar que a integral desta função é isso daqui. Se você não tem tempo para isso, procure uma calculadora online que faça esse cálculo para você. Certo? Bom, então nós temos que e elevado a menos 2d que multiplica y é todo esse trambolho aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar o y. Como é que eu faço para isolar o y? Eu divido toda esta equação aqui por e elevado a menos 2t. Quando eu fizer essa divisão e fazer algumas contas, eu não vou fazer essas contas todas para você, você vai encontrar esta função bonitinha aqui. A função y que nós estávamos procurando era menos 7 quartos mais um meio de t mais c que multiplica e elevado a 2t. Tá? Em vez de você passar dividindo, outra coisa que você pode fazer também é multiplicar ambos os lados, multiplica tudo por e elevado a 2t. Isso também vai funcionar. Dividir por e elevado a menos 2t é a mesma coisa que multiplicar por e elevado a 2t. Beleza? Com isso, nós vamos ficando por aqui com esse vídeo. Essas equações lineares daqui a pouco não, já no próximo vídeo nós vamos trazer uma aplicação disso no crescimento de populações e depois também na datação de carbono 14 em fósseis. Beleza? Enquanto isso, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.